sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso NexaCast. E hoje, a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela tem mais de 20 anos de experiência na advocacia, mais de 3.000 casos atendidos, uma carreira solidíssima na área jurídico-empresarial, trabalhista. Ela já viveu na pele as dores do empresário, porque ela também foi empresária durante muitos anos, e hoje ela está na gestão à frente do escritório J. Luna Advogados. E eu estou com ninguém mais, ninguém menos que Jaqueline Luna. Olá, muito obrigada, Van, pelo convite. Fiquei muito honrada com esse convite, realmente foi muito especial e espero de alguma forma poder contribuir, né, para as pessoas que acompanham, que seguem a Nexa. E eu acho que tem tudo para ser um sucesso esse nosso podcast. Obrigada, Jaque. Eu só queria fazer um parênteses aqui para quem está assistindo. A Jaqueline, ela é minha amiga pessoal há 25 anos, sim, estamos entregando a idade aqui para vocês. Ela é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa. E dentro da proposta da Nexa, para quem ainda não conhece a Nexa, que é traduzir o juridiquês de uma forma descomplicada, né? Então, descomplicando o direito, empoderando pessoas é o nosso lema. Eu trouxe uma pessoa que vive o direito no atendimento dos seus clientes e que hoje vai trazer uma pauta super importante para a gente, que é os riscos trabalhistas, né, e quais as estratégias, né, já que o empresário deveria ou poderia adotar para prevenir tudo isso. Então vamos falar primeiro dos riscos, depois a gente vai evoluindo então para as estratégias que eles poderiam adotar. Conta pra gente então quais são os riscos mais comuns que os empresários incorrem na área trabalhista especificamente e como que você tem visto na prática isso acontecer? Bacana. Esse é um tema bastante importante, né? Acho que até no meu post hoje cedo eu comentei que é uma área que os empresários lidam com bastante dificuldades, até porque ele tem que lidar com o dia a dia da gestão da empresa dele, entender do negócio dele e ao mesmo tempo ele também tem que saber fazer a gestão interna dos seus empregados, né? E eu acho que assim, tudo começa com o contrato, né? A Nexa frisa bastante isso, né? Acho que o contrato é super importante. Ele é a chave para tudo, né? Então, você fazendo um contrato de trabalho bem elaborado, ele já te dá um embasamento para você minimizar os riscos, né? Então, hoje, o que a gente vê na prática? Muitos empresários pecam na contratação, num contrato mal feito, não possuem um sistema de jornada adequado, regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Então, eles não conseguem ter um controle dessas horas praticadas pelo empregado. Muitas vezes não tem um controle do banco de horas, para aqueles que adotam um banco de horas, né? Tem a questão também interna de treinamento de gestores, para que possam no dia a dia lidar com o tratamento dos empregados, evitando aí uma futura ação de assédio. Então, são pontos importantes, né? Que muitas vezes passa despercebido no dia a dia, e isso lá na frente vai gerar um impacto ruim para ele, vai gerar um processo, e a gente sabe que um processo trabalhista causa muito problema na empresa e às vezes, dependendo do tamanho da empresa, impacta no caixa também. É verdade, daí tem o custo financeiro da reclamação trabalhista, tem o custo reputacional da empresa em relação àquela situação da reclamação trabalhista. Exato. E tem o problema dos empresários, que eles não entendem que eles precisam seguir as normas sindicais, Exatamente, né? exatamente. Já que eles não entendem que eles precisam seguir algumas normas no geral. E daí, assim, quais são as normas que você acha? O que eu ouço no Isso. dia a dia, né? O empresário, ele fala assim, mas eu sou empresário, eu ainda do meu negócio, eu não entendo de legislação, eu não entendo de carga tributária. Mas é importante o empresário ele conhecer os mínimos, a lei básica, tá? Então, a legislação principal, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, ele tem que conhecer um pouquinho da convenção coletiva. O que seria isso? Né? É um instrumento que regulamenta a relação empregador-empregado, tá? Então, isso é previsto através do acordo entre os sindicatos das categorias, o sindicato que representa as empresas e o sindicato que representa os empregados. Nessa convenção, ela vai conter lá várias normas e regras que o empresário tem que cumprir. Tá? Então, tudo aquilo que não está previsto na CLT vai estar previsto lá ou sucessivamente vai estar complementando. Por exemplo, benefícios, né, que a empresa
deve fornecer o empregado? É a convenção que vai reger isso. A convenção vai dizer se você tem que pagar um vale-refeição, um vale-alimentação, um PLR. Então, é na convenção que vai ter, né, todos esses requisitos. Então, é importante o empresário sempre conhecer da sua convenção. Essa é a regra básica para ele ter sucesso ali na gestão do dia a dia e não cometer nenhum equívoco e evitar processos futuros. E não importa o tamanho da empresa, né, Jaque? Não importa alguma. se é uma grande empresa, pequena, média, todas elas têm que seguir o que está na convenção coletiva, né? Exatamente. Então, assim, quer evitar problemas? Segue a risca, tenha conhecimento, né, da legislação, da norma, dos benefícios que a empresa precisa estar ali cumprindo, e aí você vai evitar muitos problemas lá na frente e ações trabalhistas desnecessárias. Porque às vezes tem cliente, né, que chega lá em você e fala, aquele sindicato, que eles estão querendo me obrigar. Aí você vai ver o que o sindicato está pedindo, o sindicato está pedindo exatamente o que está na convenção. Nada mais, nada menos. Né? Exatamente. E a gente lida no dia a dia com isso, a gente vê bastante, assim, a empresa fala, mas eu não consigo arcar com todos esses benefícios. Mas assim, é ônus do negócio, não tem jeito. A partir do momento que você, né, vira empresário, você já tem que pontuar tudo isso, já tem que ter esse cálculo para saber até onde você consegue ir. Né? Então, tem que ser isso pontuado, não pode deixar de atender, porque isso lá na frente vai virar um passivo, e aí tudo que você deixou, né, de fazer lá atrás, você vai ter que fazer lá na frente, com multa, juros, correção, honorários, que aí acaba complicando mais ainda o caixa da empresa. A falta de planejamento da estrutura jurídica é um dos grandes fatores da maioria das empresas, das pequenas empresas especialmente, fecharem nos primeiros anos, né, Jaque? Exatamente, é o que a gente fala, né? Empreender no Brasil é muito difícil, porque a gente sabe que a carga tributária é alta, são muitos direitos, trabalhistas principalmente, a gente sabe que é difícil, mas assim, quer ser empresário tem que seguir a regra, não tem jeito. É o ônus, né? É o ônus. Não tem só bônus, né? Já tem que prever tudo isso, já tem que calcular para o sucesso do negócio. E conta pra gente da sua experiência hoje, o que mais você tem lidado, assim, que os empresários, eles estão despertando para essa consciência de ter um advogado sempre acompanhando, ou ele ainda é reativo, é só na dor? Na dor ele vê que ele precisaria ter e daí ele fala, pô, é melhor eu manter, né? Como é que é isso para você? Não, de fato, né, brasileiro, é muito do brasileiro isso, né? Só deixa para resolver na última instância, quando já estourou a bomba, quando o processo já chegou, e aí que ele procura o profissional. Mas está mudando, eu tenho acompanhado o dia a dia dos empresários, e está mudando um pouco essa metodologia, tá? O pessoal tem investido bastante nessa questão dos contratos serem bem feitinhos, preservar a saúde do trabalhador, todas as questões burocráticas, o pessoal tem melhorado nesse aspecto e eu tenho visto de perto, assim, uma evolução, tá? Tá bem bacana agora, não digo todos, né? Claro. Mas a maioria que tem condições tem investido bastante nesse quesito. É uma mudança cultural, né? É uma mudança Você cultural. Vê que primeiro ele sente a dor, depois ele aprende, daí ele aplica. É isso mesmo. Eu acho que a Anexa, ela nasce dessa necessidade. Ela nasceu da dor também, né? Da dor de ver tanta gente necessitando de capacitação e só recebendo algum tipo de capacitação no momento em que estava já o problema instaurado. Sim. E eu vivi de perto porque a minha vida inteira foi empresária, né? Sempre tive empresas, nasci lá com meu marido na empresa dele, atuando como preposto até virar advogada. Então, sempre tive empresa, sempre lidei com muitos empregados. Na nossa última empresa, a gente chegou a ter mais de 700 empregados. Então, eu cuidava disso no dia a dia, eu via assim, os questionamentos tanto do empregado quanto do empregador. Então, eu vi os dois lados. Então, eu consigo falar assim com propriedade, né? As angústias de cada um. Não é fácil, entendeu? Não é fácil para o empresário estar ali no dia a dia, mantendo o negócio dele, mantendo de pé, lutando para poder ter um faturamento e ao mesmo tempo também poder, né, levar isso para o empregado, poder ressarcir ele de alguma forma, não só com salário, mas com benefícios, com melhoria interna, para que o empregado também tenha, né, uma tranquilidade no trabalho, se sinta feliz no ambiente. Acho que tudo isso é um reflexo da gestão. Então, se você investe no empregado, você tem condições de melhorar isso, ele vai te dar um resultado super positivo, vai trabalhar mais feliz, vai ser mais produtivo. Eu acho que é isso que é importante. Eu tenho um lema já, que eu costumo dizer o seguinte,
que reclamação trabalhista, 90% delas, não dá para falar que é 100%, mas 90% delas é que o empregado saiu infeliz com alguém. Uhum. Alguém fez alguma coisa, porque é uma situação quase que pessoal, não é? É verdade, é verdade. E daí casa muito com o que você está falando. Cuide bem do seu empregado, ele é seu maior ativo. Uhum. Se você não cuidar bem dele, as consequências vêm. Bem, e hoje está muito em alta também essa questão do assédio, né? Foi até um ponto que eu abordei aqui no começo. Acho que é importante a gente investir no treinamento dos gestores, dos coordenadores, dos gerentes, porque um bom gestor, um bom coordenador, ele vai saber, ao mesmo tempo, cobrar do subordinado dele, mas de uma forma sutil, que venha resultado, sem agressão pessoal, né? Sim. Hoje em dia é muito assédio moral, são muitas ações voltadas nesse sentido. Então é um ponto importante também para quem é dono de empresa, trabalhar esse aspecto no treinamento dos gestores, para que eles tenham condições de, ao mesmo tempo, de administrar, cobrar o resultado do colaborador, mas também de uma forma que seja respeitosa, né, sem denegrir a imagem, sem colocar ele numa situação vexatória. Então, acho que tudo isso é importante. Porque tem dono de empresa, está muito em voga isso, que a gente sabe que tem alguns grandes empresários influenciadores que falam algumas bobagens aí, com devido respeito, não vou citar nomes. Mas quem tem que ter o olhar de dono é o dono. O dono. Porque o empregado é empregado, certo? Exatamente. E daí esse dono quer cobrar coisas que não deveria cobrar desse empregado, né? Porque ele não está sendo pago para aquilo, ou querer que ele faça hora extra sem receber. Exatamente. Eu acho que são várias situações. Como é que tá? Porque assim, tem uma corrente aí, né? Fala assim, olha, tem o ownership, o olhar de dono para o negócio. Como é que isso se reflete? Porque eu acho que é uma cultura que você acaba querendo exigir demais do empregado para um pouco retorno que ele recebe, né? Porque ele é um assalariado e você quer que ele tenha um olhar de dono, é óbvio que ele tem todas as responsabilidades do cargo dele e com isso ele tem que cumprir. Agora, o olhar de dono é só o dono que tem. E como é que você vê isso no mercado hoje? Tá, essa é uma questão também bastante importante, né? Até quando a gente fala de cargo de confiança, né? Então, assim, não basta na prática ter um nome bonito lá no crachá, cargo de confiança, é um gestor, mas se você também não dá subsídios para que esse profissional exerça de fato um cargo de confiança. Então, para isso, ele tem que ter uma remuneração compatível com o cargo que ele exerce, ele tem que ter uma flexibilidade, né, de atuação, ele tem que ter poderes de administração, de gestão. Então, assim, a empresa ela tem que realmente dar parâmetros para que ele possa exercer esse cargo com excelência. Então, não pode simplesmente exigir dele, né, só as obrigações e o empresário não fizer a parte dele. Tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida, exatamente. Até porque, senão, isso é uma fraude trabalhista. Fraude. Né? Também, no dia a dia, a gente vê muito isso, o cargo de confiança ele sendo descaracterizado na Justiça do Trabalho, porque quando chega a ação que você se depara lá no tribunal, que é comprovado que ele não tinha poderes nenhum de gestão, de administração, mas pelo contrário, era exigido dele uma carga horária excessiva, sem contrapartida, sem uma remuneração superior, né? Então, assim, na verdade ele era um empregado mesmo, sem nenhum poder de administração, exercendo uma carga horária super excessiva e sem ter a contrapartida, né, de um cargo de gestão. Então, isso tem que ser bastante observado, para o empresário não cair aí numa cilada, porque dependendo do salário desse empregado, uma ação desse tipo, depois lá na frente vai render assim um passivo gigante para ele. Então, tem que observar bastante essa questão do cargo de confiança e, de fato, fazer valer o cargo. Entendi. E, assim, quais as estratégias que você vê para prevenção desses riscos, né? O que ele pode fazer para evitar esse tipo de situação? E daí depois a gente vai falar de um tema polêmico que é a pejotização, já. Eu sei que vocês estão ansiosos, já. Bom, novamente a gente esbarra na questão do contrato, acho que um contrato bem feito, delimitando as funções, né, o que ele deve exercer, a jornada dele, todos os aspectos que envolve o cargo, no dia a dia, de fato, ele ter essa flexibilidade, né? Então não importa também só o papel, ter a informação, mas na prática isso não acontecer. Isso, de fato, no dia a dia tem que seguir, tem que fluir, ele tem que ter essa gestão, ele tem que ter essa administração, ele tem que ter
essa flexibilidade de poder fazer do jeito dele ali que ele acha melhor. Né? Então, a partir do momento que o empresário, o dono da empresa, limita as ações do gestor, do coordenador, não dá nenhum tipo de poder para ele, que coordenador é esse? Exatamente. Que gestor é esse? Né? Então, eu acho que tudo, não importa só o contrato, mas no dia a dia, de fato, isso tem que existir. Né? A gente até, não querendo complicar muito o verbo, mas a gente até fala assim, a questão da primazia da realidade, né? Que a gente lida muito isso no dia a dia. No contrato... Explica para o pessoal o que é a primazia da realidade. Então, hoje a lei prevê essa questão, né? É um dos princípios básicos da primazia da realidade, porque assim, não adianta no contrato constar que ele é um gestor, mas se no dia a dia ele não é. Isso é derrubado numa audiência trabalhista, através de uma testemunha, um depoimento que vai dizer, olha, ele era gestor no crachá, no contrato, mas no dia a dia ele não podia admitir, ele não podia advertir, ele não podia suspender. Então, que gestor é esse, né? Então, é isso que quando a gente fala primazia da realidade, é de fato que no dia a dia isso acontecia. Então, isso na Justiça do Trabalho é muito levado a sério e num processo trabalhista isso vem à tona e o juiz realmente reconhece, muito embora no contrato de repente preveja esse cargo, mas se na realidade ele não exercia, o juiz vai desconsiderar e vai aí aplicar todas as punições previstas. Ou seja, o contrato não é para inglês ver, né? Não, ele não é tem que refletir o que de fato acontece. Exatamente. Se ele chegar com um contrato na justiça, se entrarem com uma reclamação trabalhista, levar aquele contrato e aquele contrato não condizer nada com a realidade, ele simplesmente é afastado e é aplicada, então, a decisão de acordo com outros tipos de prova que não o contrato, porque daí, de fato, ele não estava sendo cumprido. Exatamente. Né? Aí vem a parte pior, né? Descaracterizada a questão do cargo de confiança, aí vem a jornada extraordinária, que normalmente são muitas horas extras, que isso impacta muito, dependendo do valor do salário, isso reflete um valor surreal. Então, acho que a parte mais importante é essa, tá? Em termos financeiros. Tomar cuidado com isso. Enfim, não só o contrato... mas, de fato, então, assim, fazer valer o que está lá no contrato. Fazer valer o que está no contrato, cumprir com o que está na convenção coletiva de trabalho também, porque o contrato também não pode, né? Ele não é superior ao que está na convenção. Né? Ele é o documento inicial, onde a gente vai estabelecer as regras, né? Do que está ali acordado entre as partes. Mas tem que fazer valer o que está ali. E daí, com relação... Agora a gente vai entrar num outro tópico polêmico. Então, só para fechar a questão das estratégias de mitigação de risco, que na verdade é o compliance trabalhista, né, Sim. E daí você vai cuidar, então, do processo de admissão, né? Você tem que ter um controle interno dos contratos, dos controles de jornada, que são documentos muito importantes. Fazer uma prevenção, né? É bem importante isso. Muitos empresários, às vezes, não se importam com essa questão, mas é importante, sim, internamente, ter um departamento que cuide disso, de repente ter um suporte profissional, né? Um advogado que atua na área, que possa dar esse suporte, possa fazer esse preventivo, análise dos contratos, as fichas de admissões, os controles de jornada. São documentos essenciais para que lá na frente ele esteja respaldado numa eventual ação trabalhista. E cuidar até que, assim, às vezes o pessoal pensa que o risco trabalhista acontece só depois que ele contratou a pessoa. Mas o risco trabalhista, ele reside também no processo de seleção, inclusive. Sim, desde a contratação, já começa aí. Quando você anunciou a vaga, se tiver alguma questão discriminatória ali também, já é um problema, né, Jaque? Uma coisa bastante, assim, que eu tenho acompanhado, somente os grandes cargos, tá? Tem aquela carta proposta e tem que tomar muito cuidado com aquilo ali. Porque, aquilo é vinculante, né? Vinculante. Você fez uma carta proposta, convidou aquele colaborador para fazer parte da empresa e você já propõe ali para ele alguns benefícios e depois que ele for contratado você deixa de honrar, é problema na certa. Tá? Então, eu tenho recebido muitos contratos para análise prévia. Então, é bastante importante o empregador tomar cuidado com isso. Colocou na carta proposta, vai ter que honrar. Não pode depois falar, a gente não consegue dar esse benefício, veja bem, agora você já está aqui. Não dá. Isso vai gerar um processo, com certeza.
E o momento do desligamento também é outro momento crítico, né, Jaque? Porque às vezes tem empresas, eu sei, que fazem a entrevista de desligamento quando a pessoa pede a conta ou quando ela está sendo demitida, dependendo da forma que ela é demitida, também tem uma consequência para ela. Fala um pouco para a gente sobre esse momento sim, também. Com certeza. Acho que tudo tem que ter início, começo e fim, né? Uhum. Então, assim, se você começa bem e termina bem, a probabilidade de você ter um problema lá na frente, ele é bem mínimo. Uhum. Mas assim, você não pode simplesmente, no momento da rescisão, da demissão do empregado, tratar ele como se não fosse nada. Acho que assim, ele construiu uma história com a empresa, ele contribuiu de alguma forma com a empresa, então ele tem o mínimo respeito, né? Encerrou aquele contrato, tem que tratar o funcionário com todo o respeito, com todo o carinho, explicar. Eu acho que assim, muito embora a legislação não prevê, né, uma obrigatoriedade da empresa informar o motivo da rescisão, mas acho que uma forma assim mesmo de consideração pelo período que o empregado esteve ali, dá uma explicação para ele, ainda que seja um pouco subjetiva. Olha, estamos passando por dificuldades, a questão de corte. Não simplesmente tratar o empregado como um qualquer, tá aqui, você tá demitido e a partir da manhã você não precisa vir mais. É uma questão de humanidade. Questão de humanidade, entendeu? Acho que isso é bastante importante. Ele se sente valorizado, ele se sente importante, muito embora esteja ali sendo desligado, mas ele vai perceber que ele foi tratado com respeito. Uhum. E ele vai pensar duas vezes se ele vai lá na justiça pleitear algum direito de repente que a empresa não observou. Entendeu? Então, você terminando uma relação de uma forma bem amistosa, bem respeitosa, acho que as chances de você ter um problema lá na frente, ela é bem mínima. Eu super assino embaixo, concordo em gênero, número e grau. Agora a gente vai para um tópico mais... É o jeitinho. Cabeludo. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Pejotização. A gente sabe que ainda está no Supremo, em discussão, então já estão sinalizando como eles vão tratar daqui para frente, mas assim, a pejotização ela sempre foi um mito lá atrás, aí veio a reforma trabalhista, deu uma flexibilizada, a galera mandou pau na pejotização, e agora tá todo mundo com medo de novo. E o que você tem a nos falar dos riscos, em primeiro lugar, e de como mitigar esses riscos em relação à pejotização? Porque tem empresário que ele acredita que é uma grande economia, mas vai depender de muita coisa de como isso é conduzido, não é? Com certeza. Como sempre, né, o brasileiro gosta sempre de achar uma forma ali de poder economizar, né, de poder reduzir sua carga tributária. E aí, tá tudo bem, né? E tá certo, tá tudo bem, né? sim. Tem meios de fazer dentro isso. Da legislação, isso. ok, sem problema nenhum. A questão da pejotização, ela é interessante porque, assim, primeiro o pensamento do empresário. Não quero CLT, vou contratar PJ, porque PJ eu não vou ter as obrigações de pagar 13º, férias, os encargos, fundo de garantia. Se eu rescindir o contrato dele, eu não tenho que pagar a multa rescisória do fundo de garantia, então vou contratar PJ. Legal. Bacana. Mas em que condições você vai contratar esse PJ? Ele, de fato, ele vai exercer uma função que cabe ser PJ? Ou ele vai ser um funcionário normal, com todas as regras de um CLT, sendo contratado como PJ? Então, assim, a gente tem que saber ali diferenciar. O PJ, ele é interessante? Sim, mas para alguns cargos especificamente, tá? Então, o que a gente costuma orientar os nossos clientes lá no escritório? Quer contratar PJ por um cargo administrativo? Não é legal, porque ele vai estar lá internamente todos os dias, ele vai ter horário para cumprir, ele vai ter uma agenda para cumprir, ele vai ser subordinado ali no dia a dia da gestão administrativa dele, né? Então, isso não caberia como PJ. Ele não tem autonomia, exatamente. Então, o que vai delimitar essa questão do PJ ou CLT se de fato, se no dia a dia, ele vai poder atuar como PJ. É um descritivo de função. Exatamente. Né? Então, tem cargos que são inerentes CLT, não tem como você querer burlar e contratar como PJ só para poder fugir, né? Exato. Daí, já que ajuda a gente, então. Então, assim, a gente está falando PJ, mas é porque ele é uma pessoa jurídica. Então, eu não tenho mais um empregado, agora eu tenho um prestador de serviço. E como prestador de serviço, eu não posso exigir dele certas coisas, certo? O que eu não posso exigir do PJ? Primeiro, controle de jornada. Você vai ser PJ, mas você vai trabalhar das 8 às 5 da tarde. Já começou errado. Né? Já começou errado, você já está delimitando ali a carga horária dele. Um PJ, um prestador autônomo, ele tem total autonomia do tempo que ele vai trabalhar, o horário que ele vai
vai praticar ali as atividades dele. Então, assim, a partir do momento que você delimita e coloca uma carga horária para ele cumprir, ele já não é mais PJ. E o que eu posso cobrar dele? O que você pode cobrar dele? Dentro de um contrato de PJ, você vai cobrar dele o resultado daquilo que ele se prestou a fazer. Por exemplo, se você contrata uma assessoria de marketing para o seu escritório, né, e dentro dessa assessoria prevê lá o conteúdo que ele vai criar, dentro da semana, os resultados que ele vai trazer, isso você pode cobrar porque é um contrato realmente de prestação de serviço entre pessoas jurídicas. Bacana. Agora, se ele vai fazer esse trabalho de madrugada, durante o dia, é ele que vai delimitar, né? Então, você vai exigir dele aquilo que você contratou da prestação de serviço, o resultado, e não a forma como ele vai executar e o horário que ele vai exercer esse trabalho. Então, tem que ficar bem separado isso, para que isso não configure lá na frente um CLT. E eu posso cobrar dele que ele trabalhe só para mim, para mais ninguém? Não, de forma alguma, tá? De forma alguma. Isso aí você não pode exigir aí a exclusividade. A exclusividade, entendeu? Muito embora, muito antigamente, né, a lei previa que se ele trabalhasse exclusivo para uma empresa, de fato, já configuraria um vínculo empregatício. Hoje a lei já não mais prevê isso. Ele pode sim trabalhar exclusivo. Ele pode ter um cliente só e ainda assim não vai configurar um vínculo empregatício se na prática ele não for, né, caracterizado com os requisitos de um vínculo, né? Ou seja, subordinação, onerosidade, não ter essa flexibilidade da jornada dele poder delimitar como que ele vai exercer a tarefa dele. Então, tendo essas questões bem definidas, ainda que seja exclusivo para uma empresa só, não vai caracterizar o vínculo empregatício. Então, o empresário que está querendo terceirizar a mão de obra dele, porque é isso que ele faz, né? Quando ele contrata uma pessoa jurídica, ele está tirando dele uma responsabilidade e transferindo para um terceiro. Exatamente. E daí tem outras implicações de você estar contratando um terceiro também, né? O que ele vai precisar cuidar desse terceiro também, né? Vai ter o compliance. Exatamente. Porque ele vai passar a ser um fornecedor. É isso que os empresários às vezes não se ligam, né, Jaque? Porque ele está desligando um empregado e contratando um fornecedor novo, que é um prestador de serviço dele. Exatamente. E daí ele vai ter que cuidar desse prestador de serviço. Vai ter que cuidar, exatamente. Ele vai ter que ter o olhar ali para monitorar o trabalho, o resultado, mas ao mesmo tempo sem poder ingerir diretamente, né, no exercício, na atividade daquele profissional. Ele tem que ser livre para ele poder executar da forma que ele entender melhor, desde que entregue o resultado pactuado ali com a empresa. É uma situação delicada. E uma assim... situação delicada. É que todo mundo agora quer contratar PJ, né, assim, indiscriminadamente, sem analisar se de fato aquela função pode ser um PJ, né? Então, às vezes, um operador de produção, ele quer colocar como PJ. Não tem como. Você está ali no dia a dia, tem horário para cumprir. É uma fábrica, é uma indústria, ele está ali todos os dias, batendo ponto, né? Não tem como. Na Justiça do Trabalho, isso derruba fácil. Então, tem que tomar cuidado. O PJ é legal, é bacana. Muitas vezes, realmente, você consegue reduzir o seu custo interno, mas tem que ser para certas funções que, de fato, não vai exigir essa subordinação direta. Eu acho que é um dos setores que mais pejotizou, né, o termo bem abrasileirado, né, pejotização, foi a área de TI, né? TI é interessante, tá? Porque, de fato, eu acho que essa função ele consegue exercer fora do ambiente da empresa, ele consegue atuar de forma remotamente, de fato ele tem uma flexibilidade, né? Ele consegue atender outras demandas. Então, eu acho que essa é uma função que, de fato, dá para ser, sim, PJ, né? Mas desde que a gente observe aí os requisitos e não passe a cobrar desse TI, né, todos os requisitos de um empregado. Então, você tem que estar logado lá no sistema às 8 horas da manhã, confirma aqui que você entrou. Ou você saiu do sistema às 5 da tarde, mandou ok que você saiu. Não, isso não pode, né? Esse é um tema importante que você falou agora, que é o do controle remoto, né? Que é controlar remotamente a jornada do empregado. Daí a gente até volta um pouco na pauta que a gente iniciou, que fala dos riscos trabalhistas. Então tem muito, por exemplo, vendedor, a parte comercial, muitas vezes a gente sabe que não tem controle de jornada porque uma função que está atendendo o cliente, que não precisa, né? É uma função que não deveria ter controle de jornada pela própria natureza dela. Mas a gente vê que com
evolução tecnológica enorme que a gente tem, a gente tem muitas áreas comerciais trabalhando com telefone, com computador, e daí manda relatório, e daí assim, quais os cuidados que o empresário tem que tomar, porque a gente sabe que algumas pessoas vão construindo também isso ao longo do tempo, né? Tem gente que constrói a sua reclamação trabalhista, a gente sabe disso. Tem gente do bem e tem gente que não é do bem, né, Joana? Verdade, tem gente que já faz de caso pensado, né? Então ele vai construindo ali todo um histórico para lá na frente ele poder usar contra o empresário. Então, assim, essa questão que você tocou do representante comercial mesmo. Ele também é uma atividade que pode ser CPJ sim, tá? Eu entendo que pode ser, desde que também respeitadas as regras, né, que a gente acabou de falar aqui. E aí, com esse avanço da tecnologia, as facilidades que a gente tem, hoje em dia WhatsApp e tudo mais, as pessoas perderam meio que a noção do tempo, né? Então, a qualquer horário, qualquer momento, está mandando mensagem, cobrando relatório. Então, é bem importante tomar cuidado em relação a isso, trabalhar dentro do horário comercial, exigir desse profissional as respostas dentro desse horário, sem extrapolar. Acho que é questão de respeito também, em primeiro lugar. Então, para evitar processos futuros também, tem essa questão do controle. Se ele é um PJ, ele está trabalhando externo, ele vai atuar da forma como ele entender melhor ali. Uhum. Ele trazendo os resultados para a empresa, daquilo que ele combinou, o resto, ele que vai se encarregar de como ele vai gerir, né, essa hora dele, esse tempo dele que ele está ali se dedicando à prestação do serviço. Aqui, só para o pessoal se situar, a gente falou do representante comercial. O representante comercial, ele pode ser pessoa física ou jurídica, mas ele não tem vínculo empregatício com a empresa, né? Isso. Agora, eu vou te fazer a mesma pergunta em relação ao empregado. E o vendedor empregado? É diferente, né? Aí sim, aí se você de fato pode determinar a carga horária dele, o horário que ele vai cumprir. Também é um CLT normal, que você também tem que cumprir os requisitos, para você também não ter um problema lá na frente. Então, se tem um contrato estabelecendo a carga horária dele, que o normal, né, pela legislação, são 44 horas semanais, você vai trabalhar dentro dessa carga horária, respeitando também os limites de horário, né? Porque se você começar a cobrar dele, depois da jornada dele de trabalho, relatórios, respostas, e-mails, isso lá na frente, isso vai servir como prova, né? Para o eventual pedido aí de horas extras, e ele vai ter sucesso nisso. E tem um ponto importante que eu até estava me recordando, já queria até que você comentasse isso, que é sobre... por exemplo, ele tem a jornada de trabalho dele, ele tem que trabalhar dentro daquela carga horária. Mas aí ele, por conta própria, ele te manda o relatório fora do expediente. Eu posso aplicar alguma medida disciplinar nele em relação a isso, porque ele está descumprindo sem determinação superior, porque não foi combinado, porque a gente, como a gente comentou, a gente tem empresários que são de fato empresários que abusam, né, do seu poder econômico e exploram trabalhadores, mas a gente também tem o outro lado, que são os trabalhadores que são muito bem orientados, sabem, né, que a empresa às vezes está meio desorganizada e começa por conta própria a construir situações que não existem de fato, mas ele sabe o que ele tem que fazer. E aí, como é que fica esse empresário? De fato, tem pessoas, né, que já fazem de caso pensado, já querem construir ali todo um histórico para lá na frente obter alguma vantagem financeira. Sim, a empresa, acho que a princípio ela precisa orientar, tá? Então, documentado isso, tá? Orientar o empregado de que ele não pode trabalhar após o horário dele, tá? Sem autorização da gerência. Após essa orientação, se ele persistir, aí sim, aplicar uma advertência por ele estar descumprindo uma norma. Normalmente as empresas, ela tem um regulamento interno, tá? E é bem importante esse regulamento interno porque ela prevê várias questões do dia a dia que não está na legislação. Então, a própria empresa, ela pode criar esse regulamento. São as políticas, né? Isso, e na contratação, ele já entrega isso para o empregado que está sendo contratado para que ele tenha ciência das políticas internas da empresa. E nesse regulamento pode prever, inclusive, essa questão da jornada suplementar, dela ser só feita mediante autorização, né, da gestão. Então, esse empregado que descumpre essa regra, ele vai ser orientado. Se ele descumprir, ele pode ser advertido, né? Então, na prática do dia a dia, a gente orienta sempre 3 advertências,
uma suspensão e se ele continuar, infelizmente, é uma dispensa por justa causa. Olha só que interessante, porque às vezes Sim. o empresário, eu vejo muito empresário no dia a dia com medo de aplicar a medida disciplinar. Não pode, de forma alguma. E isso é um dos mecanismos eficazes de prevenção de risco trabalhista, Sim, não é, Jaque? com certeza, com certeza. É o que eu falo, né? O departamento interno da empresa que cuida, né, dos empregados, ela tem que estar de olho nisso. Ou RH, O o RH, departamento pessoal. ainda que seja interno, terceirizado, né, ter essa comunicação para que acompanhe isso no dia a dia, não deixar isso crescer. Né? Então, uma empresa desorganizada, ela vai ter problemas lá na frente. Porque, infelizmente, tem empregados que agem de má fé, né, mesmo sabendo que ele não teria direito àquele pedido, mas ele cria situações para que lá na frente ele tenha essa vantagem aí financeira no eventual processo trabalhista. Então, realmente tem que ter esse controle interno. É chatinho de fazer? Mas é preventivo para que lá na frente não tenha esse problema. E assim, descumpriu, tem que advertir, não passa batido, tá? Outra situação que a gente vê bastante, assim, que o pessoal tem medo de aplicar advertência, quando é uma empregada gestante. Nossa, assim, eu lido nisso no dia a dia, mas tá gestante, eu não posso advertir. Quem disse que não pode advertir? Se ela descumpriu a norma, vai advertir sim. Continua descumprindo, adverte de novo. Adverte, suspende, se ela continuar descumprindo, é justa causa. Você estando bem documentado, pautado, ela não vai derrubar isso na justiça. Não vai. Mesmo estando gestante. Há necessidade, então, de todas essas políticas serem consolidadas. Então, olhar sempre para ter uma área dedicada a cuidar de tudo isso, né? Como você disse, né? Se não tem uma área, contrate, então, uma assessoria externa para cuidar de tudo isso. Daí você contrata essa assessoria para cuidar das pessoas e dos processos. Verdade. Pessoas e processos. A gente sabe que empresa pequenininha às vezes não tem condições, né, de ter um departamento específico para isso. Mas ainda que não tenha um departamento, mas alguém específico que possa acompanhar isso no dia a dia. Porque a prevenção é a melhor solução para poder prever um passivo lá na frente. Tá? Então você prevenir é investir aí no sucesso da sua empresa. É o compliance trabalhista que a gente falou lá no início, né? Se não tiver essa governança em relação aos empregados, fica difícil. E daí eu sempre falo, né, que aquilo que eu sei, eu consigo agir. O problema é aquilo que eu não sei. E daí ficam todos os riscos ocultos, né? Fica aquela sujeira embaixo do tapete que tá lá e ninguém sabe que tem. E daí, de repente, ela emerge. Verdade. É isso. Jaque, obrigada. Você tem mais alguma coisa para contribuir em relação a isso? Acabou abordando um pouquinho de cada, né? No geral, mas acho que deu para transmitir aí para o pessoal um pouquinho desse dia a dia, dos bastidores de uma empresa, dos riscos, né, das prevenções que a gente precisa ter. Acho que a gente conseguiu abordar de maneira assim, bem abrangente todos os tópicos. Exato. Bom, gente, o intuito aqui era conscientizar todo mundo em relação aos riscos trabalhistas, as estratégias possíveis de prevenção de risco, toda a questão da pejotização. O assunto não se esgota aqui. Por isso eu queria mais uma vez agradecer a Jaqueline por ter estado aqui hoje. Eu que agradeço. Jaque, fala pra gente aonde que esse pessoal pode te encontrar. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Fiquei um pouquinho nervosa. Tá ótimo. Acho que eu espero ter contribuído de alguma forma. Vocês podem me encontrar no Instagram, tá? Meu Instagram é Jaqueline Deluna DV, tá? Vocês conseguem me acessar por lá. Excelente, obrigada, Jaque, mais agradeço, uma vez. Estava morrendo de saudade. Muito honrada. Um orgulho ter você aqui com a gente. Igualmente, a recíproca é verdadeira, né? São 25 anos de amizade. Por favor. Né? Então, é tudo isso aí. Obrigada, viu? Gente, obrigada. Tchau, e até o próximo episódio.